pessoal. Agradeço muito por tua audiência. Estamos aqui hoje para falar sobre câncer de próstata. Estamos dando visibilidade, fazendo um alerta neste novembro, que é designado como Novembro Azul, para que os homens tenham atenção à saúde, à sua saúde, à saúde masculina. Eu agendei uma entrevista com o médico urologista, Dr. Daniel Braga. Ele é um médico assim bastante capacitado, bastante preparado. Ele é urologista e presta atendimento ao Hospital das Clínicas. Nós agendamos uma entrevista e no horário da entrevista eu estava em trânsito e ele tinha um compromisso logo em seguida. Para não perder a entrevista, para não perder a oportunidade de conversar com a melhor pessoa para nos dar informações sobre câncer de próstata, eu fiz a entrevista com ele em trânsito. Gostaria que vocês acompanhassem a entrevista com ele e, na sequência, eu converso com uma pessoa, um paciente. Na verdade, ele é um doutor, ele é professor de odonto, Dr. Nelson Rossi. Ele teve câncer de próstata e ele fala da experiência dele tendo sido vítima do câncer de próstata. Vale a pena conferir as duas entrevistas. A breve entrevista com o Dr. Daniel, muito importante, muito interessante. Ele alerta para a importância da prevenção e do cuidado com a saúde masculina. Acho que vale a pena vocês acompanharem. Peço desculpas, né, desde já pela diferença aí de ambiente. Eu estava em trânsito, eu estava num carro, né, sendo transportada. Então, por gentileza, eu agradeço demais a sua audiência, que você acompanhe. Fique com a entrevista com o Dr. Daniel. Muito obrigada a todos. Até mais. Inscreva-se no canal Bel Jornalista. Conto com você. Doutor Daniel, é uma honra te receber. Peço desculpas, eu estou em trânsito, porque nós agendamos um horário, não é? E a sua São agenda é Paulo super faz parte. ocupada, então a gente está se comunicando nesse momento, eu em trânsito, depois a gente faz o ajuste na edição lá. Eu Tá bom, insiro no outro vídeo que eu fiz com um paciente. tá bom, Bom, combinado. eu quero aproveitar e agradecer demais a sua disponibilidade, viu? É muito importante a sua participação, a sua contribuição, por conta do mês Novembro Azul, né? A gente quer emitir um alerta para que as pessoas entendam a importância da prevenção com a saúde, né? Com a saúde masculina. Sim. Bem-vindo, doutor Daniel. Muito obrigada, viu, por ter Ah, aceito. obrigado. Muito obrigado pelo convite também. Eu Agradeço fico demais. feliz de falar de um tema que eu acho que é extremamente importante, porque existe um certo tabu que precisamos trabalhar sempre para quebrar esse vício, né? De Perfeito. que os homens têm de não se cuidar. Na verdade, a gente Sim. fala de Novembro Azul, lembrando aquele movimento que foi criado do bigode, né? Mas É, acaba que mustache, né? é um movimento de cuidado à saúde masculina no geral, né? Não é um movimento só voltado para o câncer de próstata. Atualmente a gente tem uma terapia um pouquinho mais completa, assim, focada no ser humano e é focada na saúde do homem de maneira mais completa, assim. A gente não Doutor perde a Daniel, oportunidade de cuidar de tudo. Essa que é a ideia. perfeito. Quando que um homem deve procurar um urologista? Ah, eu digo que não tem idade certa. Por quê? Porque o urologista, ele acaba que cuida do homem em todas as fases da vida. Então, desde o momento em que começou a ter vida sexual, desde o momento que deseja ter filhos, e aí a gente pode avaliar a fertilidade, e aí voltando um pouquinho mais para esse cuidado à saúde da próstata, em dois momentos em particular. Um, quando tiver algum sintoma urinário, um jato um pouco mais fraco, uma dificuldade para urinar, pensando no crescimento benigno, ou Uhum. quando tiver uma certa idade para um fator de risco para um câncer de próstata, mesmo que não tenha sintomas, porque a maioria dos cânceres de próstata não dão sintomas nas fases iniciais. Certa Então, idade, a partir de qual idade, mais ou menos? existe uma recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia, que é 45 anos para o paciente que tem algum fator de risco. E os fatores de Certo. risco atualmente são história familiar, assim, pai, irmãos, um tio que teve câncer de próstata, ou Uhum. pacientes da raça negra, ou pacientes obesos.
porque normalmente essas duas outras classes ela tem uma doença um pouco mais agressiva, e aí a gente começa esse Certo. rastreamento mais cedo. Se não tiver nenhum desses fatores de risco, a indicação seria homens com 50 anos de idade, tá? Então, esse seria o Perfeito. momento para pensar em câncer de próstata. Então, assim, o urologista Doutor, ele por acaba que, abraçando todas as é, fases, né? certo. Doutor, assim, estamos no século XXI, tecnologia avançada, inovação em todas as áreas, com inteligência artificial em vários, né, nas redes sociais, inclusive, pessoas comuns usando inteligência artificial. Por que ainda existe tanto mito para que o paciente procure o urologista? Porque foi associado ao urologista o exame de toque retal. E Uhum, aí, como é um exame que envolve um certo tabu de masculinidade, isso afastou muitas pessoas que têm receio, que têm medo de fazer o toque do consultório médico, né? A gente fala poxa assim, vida. é um exame importante, se possível, não vamos abrir mão. Não é o Uhum, único recurso que a gente tem para poder identificar uma doença na próstata, mas é um recurso extremamente importante, ele ajuda no diagnóstico, sim. uhum, E o que eu falo para o paciente, assim, ó, para mim é importante fazer. Se para o senhor for importante não fazer, tudo bem, a gente não vai fazer. A gente pensa em outros métodos para fazer esse rastreamento, mas a gente precisa lembrar que é algo que vai ajudar num diagnóstico precoce, que muitas vezes o câncer de próstata ele não sobe, porque os homens se apegam muito naquele exame de sangue do PSA, né, para fazer o uhum. diagnóstico de câncer de próstata. E alguns tumores não sobem esse PSA, ou sobem de maneira muito discreta, e o toque ele ajuda a fazer o diagnóstico da doença nas fases iniciais. Então Mais é preciso, né? importante, ele complementar, são informações complementares, né? E quanto mais Uhum, informação você tiver na prevenção do câncer de próstata, melhor. Então, uhum. ao meu ver, é um exame importante, sim. Doutor, além do exame, qual outra forma da gente prevenir o câncer de próstata? Existe alguma fórmula? É, eu acho que é interessante que as pessoas falam muito de prevenir o câncer de próstata e aí falam lá do toque retal e do PSA. E, na Uhum, verdade, essas duas coisas, elas são formas da gente fazer um diagnóstico precoce. Então, eu não estou prevenindo a doença, eu estou só identificando ela nas fases mais iniciais, mas a doença já está aí, perfeito, né? perfeito. E, Uhum, e o objetivo de fazer esse diagnóstico precoce é que quando a doença está na fase inicial, a chance de cura é muito alta, é acima de 90%. Mas se eu quiser prevenir mesmo, a isso. prevenção vai girar em torno de hábitos saudáveis. Então, a gente já sabe que existe uma relação, por exemplo, com alimentação irregular, mas com sobrecarga de alimentos mais gordurosos, tem um risco maior de câncer de próstata. Tem Interessante. associação com cigarro, tem um risco maior de câncer de próstata. Então, são coisas assim, hábitos saudáveis vão ser sempre úteis, aí sim na prevenção, em evitar que a doença Certo, apareça. E o diagnóstico precoce, aí a gente entra com o recurso do PSA e do toque retal. perfeito. Doutor, eu preciso agora encerrar, porque o meu motorista ele acabou de chegar aqui na viagem. Por gentileza, a sua mensagem para esse Novembro Azul? Mensagem de alerta, mensagem de prevenção? Qual seria a sua mensagem para as pessoas que têm medo de fazer exame, para que a gente possa contribuir com o Novembro Azul, né, com a prevenção dessa doença, que muitas vezes é perigosa, né? Não, perfeito, assim, a gente precisa lembrar que é uma doença que tem uma alta prevalência, assim, né? Um a cada 6 homens vai acabar desenvolvendo câncer de próstata ao longo da vida, então uma quantidade alta de pessoas que vai acabar tendo isso, e é o principal câncer em mortalidade para os homens, né? Então, Hum, de mensagem mais importante que eu gosto de frisar é que talvez seja o mês de cuidado à saúde global, é o mês de passar no médico e conversar sobre atividade física, sobre controle do colesterol, sobre proteção cardiovascular, sobre saúde sexual e também sobre a questão da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. O exame de toque ele é super rápido, ele é indolor, mas também não é o único recurso. Se o homem não quer fazer o toque, não é obrigado a fazer. A gente pensa em outras estratégias para poder ajudar dessa forma, mas não deixe perfeito. de, não perca a oportunidade de se cuidar.
e sabendo que vai ser algo extremamente importante para a saúde, né? Doutor, muito obrigado por sua atenção, viu? Não Por por sua isso. atenção, pelo seu tempo, pelas suas orientações. Muito obrigada, tá bom? Tudo Eu de fico bom, feliz tá? em participar. Até Tchau, mais. Tchau, tchau. tchau. Até mais. Doutor Nelson Rossi, muito obrigada por ter aceito o meu convite, viu? Muito honrada de te receber aqui para a gente falar sobre esse assunto tão importante, que é câncer de próstata, que é o Novembro Azul. Seja bem-vindo. Obrigado. Sempre um prazer estar com você, né? Que Grande bom, amiga e a gente sempre falando desses assuntos importantes, né? importantes. O objetivo desse vídeo, Nelson, eu quero deixar claro para todos, é um alerta, né? Ajudar a prevenir, ajudar a combater, informar. Eu acho que a informação salva vidas, né? Eu tenho esse princípio. Nelson, eu convidei algumas outras pessoas para participar dessa live, desse vídeo, amigos e conhecidos que eu sei que tiveram câncer de próstata, que enfrentaram câncer de próstata, e eles não aceitaram participar. Eles não aceitaram. Na sua opinião, né, eu gostaria de saber a sua opinião. Por que que as pessoas não gostam de conversar sobre esse assunto tão importante e real, né? Faz parte da vida, faz parte da realidade. Por que esse tabu ainda? Eu não sei, talvez seja por causa de um preconceito, né? Até que eu me coloco nele, né? De ter aquela culpa de não ter feito um controle antes, né? Então, às vezes as Uhum. pessoas falam, mas falam tanto disso e você não fez, né? Nenhum controle, nada do tipo. Então, assim, ao contrário, eu acho super importante a gente fazer isso aí, porque é uma coisa para dar esse alerta mesmo. Mas outra coisa também é que tem muita gente que a palavra câncer, né, assim, parece que ela não deve ser pronunciada, né? Então, não sei se existe algum tipo de, sei lá, de coisa que a pessoa ache que não deveria falar sobre ele para esquecer que aquilo aconteceu, né? É, Então, assim, provavelmente pode ser por isso, porque pode eu acho o existir, contrário. Nelson, Uhum. pode existir um sentimento de que quanto mais você se distanciar do assunto, mais protegido Exatamente. você fica, né? Talvez não Isso, me isso. Eu acho pegue, que né? eu acho que é exatamente o que você colocou. Não é Vamos dizer isso? assim, tipo uma superstição. Vou É, esquecer que aquilo olha, aconteceu comigo, né? ainda, né? Porque a gente sabe que assim, todo tipo de câncer ele pode recidivar, né? Então, eu acho que muita gente prefere não falar sobre o assunto, né? Mas isso eu acho ainda bem que eu estou tendo essa oportunidade, porque eu quero justamente dizer o contrário. Ótimo. Quando você teve câncer de próstata? Vão fazer 4 anos agora que eu fiz a cirurgia. Então, assim, Recente assim? teoricamente, os primeiros 5 anos são é o período que a gente tem que ficar mais De alerta, tal, remissão, embora, né? embora exista uma variação muito grande de indivíduo para indivíduo, mas basicamente é isso, né? Olha, a gente conversa já há um tempo, né? A gente se conhece há um tempo. Eu imaginava que você tivesse tido há uns 20 anos atrás, sabe? 10 anos Não, não. atrás. É É muito relativamente recente, recente. não Uhum. é? E me fala uma coisa, vamos assim, só para a gente contextualizar, né? E o pessoal entender. é, Quais foram os primeiros sintomas? O que que você sentiu? Quais foram os primeiros sintomas? Eu Então, acredito que seja diferente é para cada isso um, que né? é isso que é importante de esclarecer, né? Assim, você sabe, eu sou de área de saúde, né? Na odontologia, o câncer que a gente tem mais comum é o câncer de boca. E ele é a grande diferença que ele tem é que, na maior parte das vezes, tirando os ósseos, né? Mas a maior parte das vezes ele se manifesta como uma ferida. Tanto que a Uhum, gente, como prevenção, fala que assim, feridas com mais de 15 dias que não cicatrizam, é melhor fazer um controle. E uhum, sendo uma ferida, ele dói ou ele atrapalha a qualidade de vida do paciente. Então, ele procura atendimento. Então, ajuda. assim, aquelas neoplasias, né? Claro que se você vai entrevistar gente muito mais importante do que eu nessa área, mas em geral, aquelas que dão sintomas, as pessoas ainda conseguem ter algum sinal de alerta, né? O grave problema do câncer de próstata é que ele é muito assim silente, né? A gente
não tem praticamente nenhum Que tipo de interessante. sintoma até o momento que descobre de alguma maneira, né? Então, no meu caso, a descoberta foi em exame de sangue, né, com PSA muito aumentado, mas a gente vai, então, provavelmente nós vamos desdobrar um pouquinho mais esse assunto, mas o ideal teria sido feito realmente uma consulta com o urologista, fazer consulta todo ano, né? O toque retal é realmente muito importante, né? Poxa vida. Então, talvez seja a única forma que a gente tem um sinal lá no comecinho, porque Uhum. sintomas e sinais, quando eles aparecem, não chegou a acontecer comigo, mas em geral, quando acontecem com as pessoas, ele já está num estágio bem mais avançado, né? Pior para Olha tratar. só, entendi. Ou seja, assim, o exame de toque, ele, nossa, a gente acompanha, ele é altamente discriminado, né? Assim, os homens Pois fogem, é. os homens. Qual a sua idade, Nelson, hoje? Eu vou fazer 70 o ano que vem, 69 agora. Certo. Uhum. Então, você estava mais ou menos com 64, 65 quando você teve. Mais ou menos isso. Mais ou menos. Em geral, orientado, né, recomendado que os homens façam esse exame de toque a partir dos 40 anos, é isso? É Isso. ideal? Provavelmente eu tenho um filho homem, né? Então, assim, o ideal seria ele, a partir dos 40 anos, já começar a fazer, né? Quando existe histórico familiar, então é mais importante ainda. Mas a população geral, a partir de 40, 45 seria ideal. Perfeito. Agora, Nelson, assim, nós temos acesso a tanta informação, a tanta bobagem, né? A tanto conteúdo de internet, de redes sociais. O tempo todo estamos conectados, o tempo todo estamos buscando tecnologia, buscando inovação, avanços, né? Por que que ainda existe esse preconceito? Se é uma coisa assim fundamental para se descobrir uma doença, né? O que que na sua opinião, né? O que que seria importante, necessário mudar na cabeça do homem, né? Para que vencesse esse medo, esse preconceito? Olha, realmente é complicado, viu? Porque, assim, eu converso, agora, infelizmente, estou tendo essa oportunidade com você, mas eu gosto muito de conversar com todo mundo a respeito disso, né? Uhum. E eu falo com jovens, e o pessoal ainda tem um preconceito muito grande, sabe? E às vezes a gente está conversando e rapazes assim de 28, 30 anos, né? E eu digo para eles, né? Conto a história e tal, e eles falam: ah, de jeito nenhum eu vou fazer isso aí, né? Que coisa, né? Então eu acho que vai ser complicado mesmo, porque assim, no mundo utópico todo mundo deveria perceber que é como qualquer coisa, a gente toma vacina para impedir que tenha algumas doenças, né? Uhum. E vamos dizer, uma coisa que não é tão complicada assim, não leva muito tempo. Agora, tem um outro problema também, assim, falando do ponto de vista pessoal, que com essa vida muito corrida que a gente tem, às vezes você marcar, você se sente são, né? Não está acontecendo nada, não tem nenhum sintoma. E você marcar uma consulta com o urologista, tal. No meu caso, por exemplo, é uma coisa que eu sempre adiava, mesmo sabendo da necessidade, eu sempre adiava. Então a gente tem Uhum. dois pontos aí: um preconceito muito grande e uma, talvez, sei lá, uma campanha maior mesmo, assim, que pudesse mostrar que, até para as pessoas que trabalham, alguma forma de que ele tivesse uma ausência do trabalho para poder fazer isso aí, porque realmente são, acho que, as duas coisas que complicam, Uhum. principalmente o preconceito. Perfeito. Nelson, quando você buscou, fez o exame, foi confirmado, você recebeu uma orientação em relação ao o que provoca o câncer, né? O câncer de próstata, né? Essa inflamação, essa desordenação das células na área da próstata. Uhum. Seria estresse? Seria roupa? Seria hábitos? Você teve essa informação? Você recebeu essa informação? Não cheguei a ter, né? Uhum, Porque, assim, na realidade, eu acho que, como toda neoplasia, ainda não se tem, assim, algumas, desculpe, não todas, mas algumas delas a gente tem, assim, uma indicação de qual poderia ter sido o agente etiológico, né? Então, um uhum, câncer de pulmão, uma pessoa que fuma tem mais incidência do que as outras e tal. No caso do câncer de próstata, a partir de uma determinada idade, 45, 50 anos, é comum os homens terem hiperplasia de próstata, que não uhum. chega a ser uma neoplasia, é só um aumento da próstata e isso
faz com que tenha uma Como se certa fosse uma dificuldade de urinar. inflamação. Isso, é uma inflamação que não diminui, vamos dizer assim, né? É um Certo. aumento mesmo dela. Uhum. Então, quase todos os homens, né, a partir dessa idade, começam a ter uma dificuldade de urinar. E quase todo mundo pensa a mesma coisa. Ah, eu estou tendo lá uma hiperplasia da próstata só, e a gente vê, infelizmente, como você citou, na internet tem muita bobagem, né? Então a gente olha ali vários tipos de falsas curas, né? Uhum. Chás e remédios, assim, e as pessoas apelam para esse tipo de coisa. Então, assim, provavelmente, né, você vai conversar com gente muito mais gabaritada do que eu nesse assunto, mas provavelmente a hiperplasia da próstata pode ter alguma relação, porque ela é muito comum, né, nos homens, praticamente quase todos têm esse tipo de coisa, tem uma certa dificuldade de urinar, mas acham que é só a hiperplasia. E como deixam isso Interessante. mais É um tempo, sintoma, acaba. né? Então, a Aham. dificuldade de urinar acaba sendo um sintoma de alerta. Pois é, mas assim como quase todo mundo tem, né? Porque assim existem piadas entre os homens, né? Uhum. Em relação a isso, é muito comum a gente ouvir quando vai ficando mais velho, começa as piadas a respeito dessa dificuldade de urinar Sim. e tal. Mas ninguém associa isso com o câncer, que seria uma coisa, já que é para fazer piada, né, eu vou fazer uma Claro, piada claro. que deixa a pessoa um pouquinho mais esclarecida do que ela está fazendo. Mas, assim, Interessante. voltando ao assunto da etiologia, eu Uhum. acho que quando você for entrevistar os urologistas, talvez exista uma informação melhor a respeito disso. Tá? Mas Uhum. que me conste, eu não fui informado, tá? E eu procurei essas informações, inclusive, Uhum. não na internet em geral, mas realmente em bases de dados assim, de medicina mais importantes, né? E Uhum. ainda um pouco controverso a respeito. Eu poderia dizer assim, a priori, roupa não pode ter sido, coisas do tipo, hábitos também. Então, não é como, por exemplo, voltando ao câncer de boca, né? Se você tem alguma agressão, por exemplo, dente quebrado, ou a pessoa fuma, ou alguma coisa que cause uma certa agressão à mucosa, é um agente etiológico, uma causa. Mas no Certo. câncer de próstata eu acho um pouco mais complicado dizer isso, porque é um órgão interno, né? Então, Claro, em isso. coisas externas assim, eu não tenho conhecimento de que possa ser uma causa. Eu vou, com certeza, eu vou entrevistar um urologista, vou perguntar, mas Uhum. assim, eu sugeri, imaginei que poderia, talvez, a vestimenta, porque às vezes as pessoas usam roupa apertada. Mesmo para Ah, a sim, mulher, uma sim. roupa apertada, ela pode dar alguns problemas, Ah, né, sim, 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 de sim. saúde. Então, por isso Uhum. que eu ventilei essa possibilidade, mas eu vou esclarecer Eu vou com o falar uma urologista. brincadeira agora, né? Mas assim, o pessoal da minha época não usava calça apertada, né? Mas se a gente for ver os jovens de hoje em dia, Bem né? apertada. Principalmente o Os pessoal do sertanejo sertanejos, lá. né? Com todo respeito. É, Principalmente. Nelson, na sua experiência, né? Quando veio ali o teu resultado de exame de sangue, você não tinha nenhum sintoma grave, nada que pudesse ser preocupante. Veio ali o exame de sangue. O que aconteceu logo em seguida, né? O que o médico te falou? Como é que foi para você? tá. Bom, deixa eu me contar uma história. Assim, eu fazia prevenção com toque, né? Só que como eu dei aquele exemplo de falta de tempo e tal, até por conta disso, né? Você começa a ficar mais ou menos como a história do lobo e as ovelhas, né? Que fala que tem o lobo, todo mundo corre, aí é mentira, tal, até uma hora que você não acredita mais. Então, Uhum. mais ou menos o que acontece é que, é, a princípio, não dava nada, não tinha nada, não tinha nada. Eu comecei a fazer o controle por exame de sangue pelo PSA, né? Não é o mais indicado. Você vai ver que quando você for entrevistar os urologistas, o toque retal é o padrão ouro. Mas o PSA é um antígeno que você pode ver nos exames de sangue e que indica, né, que está tendo um aumento que pode estar acontecendo, né, uma evolução de alguma coisa na próstata. Mas ele não é tão específico porque a hiperplasia de próstata também aumenta esse nível de Hum. PSA, Pode né? confundir, né, Então, assim, muito como estava rápido. sempre normal, 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 eu fazia praticamente todo ano o check-up, né? E não ia dando nada.
chegou uma hora que eu simplesmente abandonei a ideia. Eu acho que é isso que talvez a minha entrevista ajude mais as pessoas. Não pode abaixar a guarda. Não pode, sabe? Certo. Que assim, você fica, mas eu já estou com 50, não aconteceu nada. Já estou com 55 e continuo fazendo e não dá nada. Então eu vou Uhum, ver o que que acontece, vou dar um tempo, tá? E aí, uhum. fazendo um exame, já fazia uns 2 anos que eu não fazia check-up, 2 ou 3 anos que eu não fazia check-up e não tinha feito nenhum tipo de exame do sangue, né? E eu fui fazer uma cirurgia de catarata e aí o médico, né, o oftalmologista, pediu que eu fizesse alguns exames, tal, porque eu ia ser sedado, e um deles era o exame de sangue. Quando eu olhei o PSA, ele tinha subido assim para 10, né? Ele é uma fração, ele não chega. 4 já é muito grande. Então, eu fui a primeira pessoa que ficou preocupada com isso. E aí Essa consultei um alteração. urologista, né? Fui no Uhum. urologista. E o exame de toque retal, na mesma hora, né? Você vê como ele é específico, na mesma hora, eu saí dali já com uma guia para fazer uma biópsia. Né? Então, Ah, assim, certo. já foi, dali ele já falou, olha, não são boas notícias, tá? Que agora nós vamos provavelmente ver em que estágio que está. Né? Então, dali eu fui fazer a biópsia, e na biópsia que você fica sabendo a extensão, o grau de malignidade do tumor, né? Uhum. É, o ideal, né? Se eu tivesse feito isso antes, eu teria muito menos avanço da doença. E a gente Olha pode conversar só. um pouquinho a respeito das sequelas do tratamento e tal, né? Mas as Uhum, sequelas estão diretamente relacionadas com o estágio que ele é encontrado. Então, uhum. assim, se você faz o toque retal todos os anos, melhor até do que o PSA, ou de repente faça os dois, mas ali a probabilidade de encontrar ele bem no começo é muito maior do que de outra maneira qualquer. Aí você Perfeito. vê, provavelmente pelo PSA, esse aumento foi em 2 ou 3 anos, ele subiu muito. Foi o período que aconteceu o início, provavelmente, da neoplasia, e eu não estava sentindo nada. Tá? Eu estava simplesmente indo operar a catarata. Uhum, uhum. Poxa vida. Você sabe que eu lendo sobre esse assunto, a importância do exame clínico, né, do exame do toque retal, é porque o médico, o especialista, ele na introdução do dedo, ele consegue sentir a alteração do tamanho da próstata, né? Porque às vezes o exame de Exatamente, sangue ele pode exatamente. até te dar algum, Rigidez. te confundir, né? Assim, será que é uma Aham, coisa, será que é outra? exatamente. Mas no toque ele consegue sentir, né, a textura, o Perfeitamente. tamanho, o quanto inchado está, o quanto inflamado Aham. está, e aí tomar, né, a decisão logo logo em seguida, não é isso? Isso, olha, você vê, o preparo desses profissionais é tão grande que no toque ele já sai dali vamos dizer, um diagnóstico provável. Né? Então, Provável, e assim, com a já fui biópsia fazer já a solicitada. biópsia, né? Você Aí vê quando como veio é veio o resultado da biópsia, confirmou. exatamente. Aí, assim, a biópsia, inclusive, ela é feita, depende do padrão, mas eles tiram de 9 a 11 pedacinhos, porque, assim, não é só a próstata, tem as estruturas adjacentes, né? Então, para ver a extensão e também o Eles dão grau de anestesia, malignidade. Nelson? Dão anestesia para retirar a biópsia? Você é Certo. sedado, Anestesia você é local, né? sedado, aí eles fazem a biópsia, ela é transretal, e aí você recebe aquilo ali dos 11 fragmentos, depende do protocolo de cada lugar, né? Sim. Assim, acho que no mínimo são 9, isso vai ser mais esclarecido pelos especialistas. Mas, de qualquer maneira, quanto maior o número de áreas Uhum. que estejam comprometidas e o grau de malignidade delas, o prognóstico vai ser pior depois, né? Entendi, certo. Aí confirmou, e aí desse passo aí em relação à biópsia, você já foi caminhando para cirurgia? Sim. Aí o que aconteceu foi, na realidade, a primeira vez que eu passei no urologista clínico. Ele não fazia cirurgias, né? E ele Uhum. me indicou para um especialista na área, né? Uhum. Já esse especialista, quando olhou os dados da biópsia, ele já optou por uma prostatectomia radical, né? Que é tirar a próstata e tirar estruturas adjacentes. Prostatectomia, é o nome. Isso. Tá. Porque ela estava bastante já comprometida, né?
e mais algumas estruturas adjacentes. Que Então, coisa, né? E você sempre fazia um acompanhamento por um tempinho que você não fez, pouquinho, já apresentou um cara, problema é já isso que eu quero. até avançado. Exatamente, é isso que eu quero frisar para quem assistir essa entrevista, a bobeada que eu dei, né? Que não deve ser feito, porque assim eu tive muita sorte, eu encontrei profissionais muito bons Uhum, e tive sorte, né? Porque também isso não é a sua única coisa que vai fazer com que você tenha bom ou mau prognóstico, né? Mas uhum. especialmente o cirurgião, né? Que fez. A minha cirurgia foi do tipo robótico, né? Então foi feito Uma com câmera. aquele robô do Da Vinci, o grandão assim, né? E Uhum. que tem uma precisão muito maior por um profissional super gabaritado, né? Capacitado, Então, perfeito. muito, realmente, assim, eu tenho um apreço muito grande por ele, pela dificuldade que ele teve, porque, assim, outra coisa, eu posso falar um pouquinho a respeito, Claro, Tessa? com certeza. Tá? Ele me esclareceu muito bem o que ia acontecer. Porque eu sou você conhece pessoalmente, eu sou uma pessoa muito realista, né? Uhum. E então ele deixou claro tudo o que podia estar acontecendo, todas as possíveis as possibilidades que eu iria ter. E como ele ia fazer uma cirurgia que era uma cirurgia mais radical, ele já informou assim que você ele vai ter que tirar a maior parte possível e você tem estruturas ali como, por exemplo, o reto, né, a parte final do intestino. Então, assim, ele falou: se eu precisar chegar muito perto do reto e por acaso lesionar ali, furar, você vai ter que usar uma bolsa de colostomia durante um tempo. Nossa, Se provavelmente você vai perder bastante sangue, então vai ter puxa. anemia, vai ter que usar, sabe? Claro que vai ter que sair com uma sonda. Então, assim, eu me lembro que quando eu acordei da anestesia, eu olhei para mim e falei: cara, que sorte, não estou com uma bolsa de colostomia. Sabe? Porque Quando ele assim, te se informou tivesse, isso, eu já. Nelson, quando ele te informou, você ficou assustado? Não, Não, achou não, tranquilo? não. Como eu falei, Ah, eu bom, que sou seja, né? super. Se eu tivesse que conviver com, que provavelmente não iria acontecer, né? Porque ia ser uma parte do tratamento, depois ia ser feito um outro tratamento para poder Substituir, tratar essa parte, né? sim. Mas mesmo que tivesse acontecido, eu assim, encaro muito bem assim, o importante é estar vivo. Então, se você tiver que conviver com alguma coisa que te mantenha vivo, é uma Tudo bem. realidade, simplesmente. A coisa, se ninguém teve culpa, a culpa foi toda minha, né? Então, assim, não adianta eu ficar Nelson, jogando isso pro. de quando você soube o resultado até a cirurgia, quanto tempo? Ah, foi bem rápido. Foi bem rápido Um mês, 2 meses? porque acho que, nossa, eu acho que de agosto para setembro, mais ou menos, foi assim, mais ou menos um mês. Que é uma Poxa, outra coisa rápido. também que eu falei que eu tenho um apreço muito grande pelo médico que fez a minha cirurgia, né, o doutor Guidoni, né? Vou até salientar ele aqui, se um dia ele ouvir, melhor ainda. Guidoni, Que Guidoni, sobrenome com dele, G, Guidoni. com G, com G. Ah, Ele é aqui do Hospital São Luís da Anália Franco. certo. E ele, como eu te disse, me orientou muito bem e foi assim super preciso, muito rápido, né? Assim, foi uma coisa que ele colocou tudo à frente para poder fazer o mais rápido possível e Perfeito. foi felizmente muito bom. E Qual aí o uma tempo de, oi, pois qual, não. qual o tempo de recuperação depois da É, cirurgia? no meu caso, né, eu acho que provavelmente isso varia de pessoa para pessoa, mas você, assim, quando termina a cirurgia, existem algumas coisas que a gente não sabe se vão ficar ou não, né, algumas sequelas. Uma Sim. delas é a incontinência urinária, né? Uhum. Então, essa é uma. É óbvio que um controle depois também com o PSA nós vamos ter que fazer, mas assim, de cara, você fica 10 dias com uma sonda, então você não sabe como é que é urinar nesse Tem que período aí, porque reaprender, fica com, né? com a sonda presa ali na perna e tal. Quando tira a sonda, é que a gente vai saber se aconteceu a sequela da incontinência urinária. Uhum. Então, ela varia muito de indivíduo para indivíduo. Eu fiquei com uma pequena incontinência que não me atrapalha no dia a dia, mas Certo. ela pode ficar uma incontinência maior, né? Ela Então, pode aí ampliar.
Mas ela pode não pode ser ampliar, curada, ela não pode ser tratada. Existe tratamento, sim, né? Sim, Provavelmente, quando você entrevistar os urologistas, é aquilo que eu falo, né? Eu fui procurar em bases de dados do Medline, assim, sim, sim. existem algumas cirurgias que podem ser feitas para melhorar, mas isso é nos casos mais extremos, né? Mais graves, né? Tá. Não é o meu caso. O meu caso é tranquilo, né? Quase Uhum. que eu poderia dizer, não sei se eu estou sendo que preconceituoso ou misógino, né? Não é a minha intenção, mas a gente costuma muito ouvir, né, que algumas mulheres, quando têm acesso de riso ou alguma coisa assim, apresentam um pouco de incontinência. Sim, Então, assim, a uhum. dificuldade de segurar. É mais ou menos o que acontece comigo, entendeu? Então, você sabe as situações em que aquilo pode acontecer e dá para evitar. Você não vai ficar com a Certo. bexiga cheia, completamente cheia, nem vai fazer Hum, movimentos muito bruscos quando está com a bexiga cheia. uhum. Mas esse grau de incontinência, o meu médico me explicou bem que eu iria saber depois que eu tirasse a sonda, né? Então, nós estamos falando do pós-operatório imediato, nesse período aí eu ainda não sabia o que ia acontecer. Depois que tirou, eu falei, nossa, Quanto do tempo que eu depois que tirou a imaginava, sonda? eu tirei com 10 dias. Certo. 10 dias. Aí já foi no consultório, né? Eu fiquei hospitalizado 4 dias. Aí, Nossa, é rápido. É uma muito cirurgia rápido, relativamente porque simples, assim, não é? Claro que é foi. grave, é uma cirurgia relativamente simples. Não, olha, ela é complicada. Como ela foi robótica, ela é feita assim através de orifícios, né, no estômago, na barriga. Certo. E o acesso é um acesso maior, mas antigamente que ela não era dessa forma, então tinha que fazer uma incisão muito grande. Uhum. E você imagina, a próstata é um órgão muito interno, né? Então você tem a abordagem é muito complicada. Já a robótica é muito mais precisa, né? Perfeito. Que bom, né? Mesmo assim, se perde muito sangue, então você tem que lavar bastante e tal, né, durante a cirurgia, perde bastante sangue. Então, esses dias, inclusive, que a gente permanece internado, é até para repor sangue, para repor ferro, né, que a gente fica anêmico, né, Uhum. de ter feito essa perda de sangue e tal. É super importante não ter coagulação, né, assim, nenhum problema de trombose ou coisa do tipo. Então, também ficar ali tomando anticoagulante bastante tempo. Fora isso, esses 4 dias, mas assim, dor, não sentia praticamente nada, Nada. tá Que muito bem bom. controlado. Então, assim, para as pessoas que tiverem que fazer, não é um bicho de sete cabeças. Certo. É porque, assim, como eu falei, eu sou tão realista que eu entrei brincando lá no centro cirúrgico, brinquei com os anestesistas para deixar o clima mais ameno, E né? a cirurgia não é nem opcional, né? Não Se é de bicho de sete cabeças, não é nem opcional. Você é. tem que fazer, né? Tem que fazer. Não, olha, não é assim uma coisa, principalmente a robótica. Até se eu puder dar uma parte, me parece, eu não tenho certeza, então seria uma coisa interessante até de investigar, que na época que eu fiz, nem o próprio convênio pagava a cirurgia robótica. Então, para poder usar o equipamento lá, o Da Vinci, teve que pagar uma parte a mais. Não muita coisa, Nossa. mas era um extra, Ah, né? Depois, algumas pessoas ganham judicialmente o direito de usar e tal. A parte é que me parece que a cirurgia robótica vai ser agora ampliada para o SUS. tá. Vai ser padronizado, vai ser o padrão. Parece que eu ouvi uma notícia que ela vai ser estendida para o SUS, que eu acho, assim, fundamental. Eu acho que realmente é Até uma para diferença da prevenção de água para o danos, né? vinho. Prevenção de Das danos. pessoas que eu conversei que fizeram essa cirurgia 15 anos atrás, 10 anos atrás, período de recuperação, tudo é muito diferente. Muito diferente. Nelson, eu agradeço demais você ter concedido essa Imagina. entrevista. Uhum. Por favor, qual é a sua mensagem que você deixa para as pessoas para esse Novembro Azul? Sua mensagem, por favor. Olha, não bobeie. Tá? Porque assim, é muito difícil você aprender com a experiência dos outros. Né? Então, assim, até eu posso dizer isso mesmo, porque vi tanta gente e eu bobeei. Tá? Uhum. Mas, para o seu bem, né, para os homens a partir de 45 anos, deixa essa bobeira da toque. Você vai ter uma hora, você vai ter que fazer. Entendeu? Se você bobear, você vai ter uma coisa muito mais complicada depois.
Então, uma coisa que vai levar 5 minutos, não vai dar sequela nenhuma, não muda nada a tua masculinidade, ao contrário, você está sendo muito macho de fazer aquilo ali, né? Perfeito. Se é para pensar assim dessa maneira Claro. tão, Uhum. né? E é importante mesmo a gente ter que fazer isso aí. E se alguém, por acaso, tiver nesse período que tá tendo o diagnóstico, alguma coisa, não se apavore. É uma coisa que, assim, a cirurgia robótica aumenta muito, muito, muito a expectativa de vida. Estamos num período muito melhor para que isso aconteça, tá? Do que era alguns anos atrás. Mas o Perfeito. principal, prevenção. A gente fala, 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 eu mesmo bato no peito. Burro, você devia ter feito a prevenção. Porque com a prevenção você não teria passado pelo que você passou, nem pela cirurgia, nem Exatamente. nada. Pois é. Poxa vida. Ou uma cirurgia muito pequena e sem incontinência, sem essas coisas todas, né? Sem a gravidade que foi. Perfeito. Nelson, Uhum. muito obrigada por sua Imagina, participação, eu é que por sua agradeço. colaboração, por sua generosidade em se expor para a gente alertar, para a gente contribuir com a prevenção dessa doença, que é relativamente comum, né? Comum Bem aos homens comum. mais maduros, não é isso? Uhum. Eu é que agradeço, Bel. Muito obrigada, Então, até querido. outra hora, hein? Grande Tchau. beijo, viu? Tchau, tchau, querido. Tchau.